Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro, e o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será dízimos e ofertas. Antes de podermos desdobrar esse tema, me permita falar para você sobre um assunto. Eu sei que ele é polêmico. Muita gente não concorda com ele. Mas o Senhor Deus, quando nos criou, lá no Jardim do Éden, Ele nos criou perfeitos. Não havia nenhum traço, absolutamente nenhum traço de egoísmo no ser humano. O ser humano vivia para poder fazer com que os seus semelhantes pudessem também ser completos. Por isso, quando Deus vai criar o homem e a mulher, Ele os faz para se tornarem um. Enquanto um se doa para o outro, nessa junção eles acabam se completando. Mas para que eles sejam completos, eles precisam estar dispostos a dar-se de si mesmos um para o outro. No momento em que o pecado entra aqui no nosso planeta, a primeira coisa que acontece é uma separação do ser humano em relação ao ser humano. Logo depois do pecado, o homem e a mulher começam a discutir, começam a haver brigas, divisões, o egoísmo toma conta do ser humano, a relação do ser humano para com o seu próximo acabou deixando de ser uma relação de parceria, passa a ser uma relação egoísta. A relação do ser humano para com Deus acaba sendo influenciada, acaba sendo quebrada. E é exatamente para vacinar o ser humano em relação ao egoísmo que Deus, Ele deu o exemplo. Ele veio e deu tudo o que Ele tinha, o que Ele era. Ele deu a si mesmo, o melhor que o céu possuía, para que nós pudéssemos alcançar a salvação e a vida eterna. Obviamente que uma vez que a graça de Cristo nos alcança, quando compreendemos o tamanho do presente que o céu nos deu, porque João 3,16 vai dizer que Deus nos amou tanto que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas o próprio Cristo decidiu dar-se a si mesmo. Ele mesmo mencionou: ninguém pode tirar a minha vida, mas eu a dou de livre e espontânea vontade. Dou-a para poder reassumi-la depois. Quando você percebe que todo o céu esteve disposto a dar-se por nós, porque foi assim que Deus criou o ser humano, lá de forma original. O pecado é que estragou isso tudo. Nós agora somos chamados para viver uma vida de fidelidade, uma vida em que nós vamos nos vacinar contra o egoísmo. E por isso Deus criou o sistema de dízimos e ofertas. Deus não precisa dos nossos recursos. Ele é o dono da prata, é o dono do ouro. Mas sabe o que é mais interessante? É que quando nós olhamos para o método usado por Deus, dízimos e ofertas, para que nós pudéssemos ser privados do egoísmo, ou que pudéssemos ser vacinados em relação a ele, nós podemos entender que o que Deus queria era que nós tivéssemos a possibilidade de, numa miniatura, obviamente, entender um pouco do sentimento que Ele tem em relação a nós, quando Ele se doa. Quando nós devolvemos um pouco daquilo que Ele nos deu, nós temos a possibilidade de reconhecer que Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor, e é Ele que nos mantém. Agora, você deve compreender que não são os nossos dízimos e ofertas que irão nos salvar. Não. Isso é uma reação do indivíduo que foi salvo pela graça de Cristo, reconhecendo o tamanho do dom que Deus tem para conosco. Mas há um detalhe que precisamos compreender. Apesar de Deus não precisar dos nossos recursos, são os nossos recursos que são usados, através dos dízimos e ofertas, para que o Evangelho possa ser proclamado a todas as pessoas. Mas por que tem que ser assim? Por uma razão simples. Deus quer que nós tenhamos a possibilidade de participar de forma ativa no processo de comunicar que existe salvação para todas as pessoas. Assim como o céu se doou para que nós pudéssemos ser salvos, uma vez que o Evangelho de Cristo nos alcança, nós somos chamados a ir aonde nós tivemos a possibilidade de ir. Às vezes de forma pessoal e às vezes através dos nossos recursos, para que outros tenham a possibilidade de conhecer a Jesus Cristo. Mas vamos voltar um pouquinho para a história de Neemias. Neemias chega até em Jerusalém, ele se apercebe da situação que está acontecendo, o sumo sacerdote, agora num ato de corrupção, ele está trazendo os inimigos do povo para dentro de Jerusalém, ele está colocando Tobias agora numa posição de responsabilidade, colocando-o para poder viver dentro das dependências do templo. Neemias se apercebe disso tudo, ele toma uma postura, ele expulsa Tobias do templo. E agora a primeira coisa que ele vai fazer é estabelecer pessoas que sejam de confiança, que não sejam corruptas,
para poder administrar tudo aquilo que diz respeito às finanças dentro do templo. Ele tira o poder de Eliasabe, que é o sumo sacerdote. Ele permanece como sumo sacerdote, mas ele agora não tem mais poder. O poder que estava na mão dele e que fez com que ele se corrompesse, passa agora por uma série de pessoas que ele coloca para poder dirigir todo o processo de recursos no templo. E agora ele vai chamar o povo para que o povo possa voltar a ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Obviamente que com o momento em que o povo deixou de ser fiel a Deus, todo o serviço de adoração a Deus parou. Sabe, quando nós olhamos para isso tudo, uma pergunta que talvez vá surgir no teu coração é assim: mas se o templo era de Deus, por que Deus simplesmente não enviou recurso para lá quando o povo parou de oferecer os seus recursos? Deus queria que o ser humano compreendesse que há um papel que nós temos que desempenhar no processo de salvação e de adoração. Há um papel que é nosso. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas uma vez que fomos alcançados pela graça de Cristo, nós somos chamados a assumir o nosso papel dentro do corpo de Cristo, para que a mensagem de Cristo seja levada a todo mundo. Quando você analisa em toda a história, sempre que houve um afastamento das pessoas em relação a Deus, o processo de missão também parou. Sempre que as pessoas deixaram de ser fiéis para com Deus, o processo de missão também se estagnou. Por quê? Porque Deus escolheu fazer com que a sua mensagem chegue até os outros através do ser humano. É o ser humano salvo pela graça de Cristo que vai participar do processo de salvação de outros. Deus está trabalhando para poder salvar, mas Ele escolheu usar o ser humano. Portanto, nessa perspectiva, quando deixamos de ser fiéis a Deus, nós estamos de alguma maneira freando o processo da missão de Deus. Obviamente que na sua graça maravilhosa e na sua soberania, o que é que Deus faz? Deus ele vai trabalhando para tentar trazer o seu povo de volta, para que todo o processo de missão ele vá acontecendo. Deus tem muita paciência para conosco. Ele teve paciência com as pessoas do tempo de Neemias. E Ele tem paciência conosco ainda hoje. Sente-se aqui comigo. Vamos tentar aplicar um pouco daquilo que nós estudamos para a nossa própria vida. A graça de Deus é algo fantástico. E a maneira como Ele escolheu lidar com o ser humano também é algo incrível. Deus escolheu pegar o ser humano pecador, alcançá-lo com a sua graça, e uma vez que o ser humano é alcançado pela graça de Cristo, Ele agora enche esse ser humano com o seu espírito e faz com que ele tenha uma participação dentro da sua missão para poder alcançar outros. Quando de alguma maneira nós paramos esse processo, nós de alguma maneira estamos emperrando o processo de missão de Deus. Mas Deus é paciente conosco. Ele não quer que ninguém se perca, Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Então Deus vai tendo paciência. Nesse processo de paciência, às vezes os seus propósitos são atrasados em anos, décadas, mas Ele vai esperando por nós. A Bíblia vai mostrar para a gente que a graça de Deus é tão grande que mesmo quando alguns indivíduos são demorados para poder entender o plano de Deus, Deus vai esperando por eles. Olha a história de Moisés. Moisés tinha 40 anos e ele não estava pronto para poder libertar o povo de Deus. Deus deu a ele mais 40 anos, ele teve que ir para o deserto, apacentar ovelhas, reaprender uma série de questões, desaprender outras, e aí quando ele estava com 80 anos, ele estava pronto. Deus foi lá e falou assim: agora você está pronto, vamos lá para poder fazer missão, vamos lá libertar meu povo. Todos nós temos um papel a desempenhar, mas quando deixamos de ser fiéis para com Deus, nós atrasamos o processo de missão de Deus. Hoje, você está sendo fiel a Deus? Ou você tem sido infiel a Ele em algum aspecto? As pessoas nos dias de Neemias estavam sendo infiéis a Deus nos dízimos e nas ofertas. O sumo sacerdote estava sendo infiel a Deus porque ele estava sendo corrupto. E nesse processo todo, eles atrasaram aquilo que era o propósito de Deus para a história do povo de Israel. E você? Como tem sido a sua história? Eu queria orar para que Deus te ajudasse a se manter fiel a Deus. Olhe comigo. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado porque a sua graça tem sido maior do que a nossa capacidade de pecar. Abençoa-nos, Pai, e ajuda-nos a sermos fiéis a Ti em todos os aspectos da nossa vida. Nos colocamos em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.
Eu estudo a lição. E você?